E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 2. O último livro da Bíblia é um mistério para grande parte das pessoas. Apocalipse, palavra que vem do grego e significa revelação, foi escrito pelo apóstolo João e narra uma sucessão de visões proféticas que são discutidas e interpretadas até hoje. Há quem acredite que os eventos narrados estão relacionados a coisas que já aconteceram, mas a maioria das teorias aponta para um só caminho: o presente. Nosso presente. Entre as profecias relatadas é descrito um livro ou pergaminho lacrado com 7 selos, que só poderiam ser removidos por ninguém menos que Jesus Cristo. Quando retirados do pergaminho, cada um dos selos representaria os eventos anteriores ao retorno definitivo de Jesus à Terra, trazendo consigo o juízo final. Os acontecimentos relacionados a cada selo são objeto de muitas discussões. Alguns dizem que eles ainda estão por vir, mas outros acreditam que eles estão sendo abertos agora e que estamos cada dia mais próximos do fim dos tempos. Será que o nosso tempo está acabando? Será que os acontecimentos das últimas décadas, os conflitos, as doenças, a violência crescente, são presságios do fim? Estaríamos presenciando a confirmação da profecia dos 7 selos do Apocalipse? E se for verdade? A Bíblia esconde uma série de segredos incríveis, espalhados em seus livros. Monstros gigantes se unem a milagres e catástrofes imensuráveis em uma grande história que compreende tanto um passado distante de nossa civilização, quanto os momentos finais dela, quando Deus finalmente fará da Terra um novo paraíso depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Mesmo que algumas correntes de pensamento afirmem que os eventos descritos na Bíblia tratam apenas de acontecimentos passados, existe um grande consenso na Igreja Católica sobre como algumas descrições se relacionam ao que ainda está por vir. Nesse contexto, o livro considerado de maior importância para os dias futuros é o Apocalipse de João, que relata as revelações que o apóstolo teve em relação ao fim dos tempos. Primeiramente, ele é instruído a registrar tudo o que ver e ouvir em cartas que serão endereçadas às 7 congregações da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João escreve, entre outras coisas, para que elas perseverem diante das dificuldades que estão por vir. Quem se deixar levar pelo pecado sofrerá a segunda morte, ou seja, queimará no lago de fogo por toda a eternidade. Após enviar as cartas, o espírito de João é levado aos céus, onde encontra um trono com 24 anciãos em torno dele. Nesse trono, há uma criatura que, segundo ele, era semelhante à pedra jaspe e sardônica. Em sua mão direita repousava um livro ou pergaminho fechado com 7 selos. E é agora que as coisas começam a complicar um pouquinho mais. Jesus Cristo surge no centro do trono e é o único habilitado para liberar os selos. No entanto, eles estão ligados a acontecimentos que precedem sua volta entre os homens. E esses acontecimentos, meu amigo, são muito mais assustadores do que você pode imaginar. O primeiro selo liberta o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o que tem o cavalo branco, conhecido como Peste, e é a materialização das falsas profecias que serão pregadas nos últimos tempos. É por isso o único cavaleiro que não entra em combate com a humanidade, embora carregue consigo um arco. Sua verdadeira arma é o engano.
Ele é comumente relacionado à figura do anticristo, pois seu único objetivo diante de nós é desviar o máximo de pessoas possível do caminho da luz. Para muitos, isso está acontecendo das mais variadas formas. O abuso cada vez mais intenso de drogas, a crescente imoralidade que permeia as relações sociais e a frequente renúncia da fé são apenas alguns exemplos. Depois, quando o segundo selo é aberto, o cavaleiro da guerra toma conta do mundo. Seu cavalo é vermelho como sangue e ele empunha uma espada, ordenando que as pessoas cometam atrocidades entre si. Nem é preciso discutir como as tensões diplomáticas entre grandes potências estão a um fio de conflitos verdadeiramente perturbadores, com o poder nuclear o bastante para destruir o planeta inteiro. O terceiro selo traz a fome sobre um cavalo preto. O cavaleiro segura uma balança, que representa o equilíbrio dos recursos que o mundo nos oferece. A desigualdade social e a ganância intransigente têm mostrado como estamos nos encaminhando cada vez mais rápido para uma realidade com escassez de recursos, sejam eles hídricos, alimentares ou energéticos. Se continuarmos a gerenciar o planeta da maneira que estamos fazendo atualmente, os danos podem ser globais e irreversíveis. Já o quarto selo é a personificação da morte, montada em um cavalo de um amarelo pálido fantasmagórico. Ela será responsável por levar todas as almas sacrificadas pela ação dos outros cavaleiros, carregando um quarto da população para o inferno. A profecia ainda dá conta de outros 3 selos. Não se esqueça. Quando o quinto é aberto, João consegue ver as almas que não se submeteram aos falsos profetas e foram mortas por sua fé obediente. Elas estão sofrendo, clamando por uma salvação que ainda há por vir. No entanto, Deus sabe que elas não foram fortes o bastante em suas crenças e, por isso, não foram protegidas para que morressem e pudessem perceber a importância de se dedicar de corpo e alma pela humanidade. O sexto selo descreve a aniquilação final. O mundo entrará em total desordem. Estrelas cairão dos céus, territórios serão deslocados e perturbações cósmicas acabarão com nossa atmosfera. Alguns dizem que esse pode ser o resultado da terceira e derradeira Guerra Mundial, com o uso desmedido de armas nucleares e biotecnologia que em pouco tempo poderão causar um cataclisma que impedirá a manutenção da vida na Terra. Após esses acontecimentos, um total de 144 mil pessoas merecedoras do novo paraíso serão marcadas para que possam ser salvas. No sétimo selo, silêncio. É quando a fúria dos céus desce para reiniciar o mundo. Mares serão envenenados, aberrações torturarão os pecadores e milhões de cavaleiros matarão 1/3 das pessoas. Ao toque da última das 7 trombetas, Jesus voltará e o juízo final tomará conta da humanidade, abrindo o caminho para uma eternidade sem morte ou sofrimento. Crenças dão conta de que o quinto selo já foi aberto. Os mártires estão sofrendo com a destruição cada vez mais iminente de tudo o que conhecemos. E ninguém estará aqui para salvar o mundo de nosso próprio Armagedon. Todas as mazelas que vêm acompanhando os últimos séculos são resultado da abertura desses 5 selos e da atividade sempre presente dos cavaleiros do Apocalipse. Existe até mesmo um site chamado Rapture Index, ou Índice do Arrebatamento, em português, que quantifica em números nossa proximidade com a revelação. Ele utiliza acontecimentos reais, como o terremoto em setembro desse ano, que vitimou centenas de vítimas no México, e os avistamentos de OVNIs cada vez mais frequentes, para calcular a chance que temos de enfrentar os eventos do sexto selo. Segundo ele, estamos bem próximos do limite há alguns anos, variando entre 170 e 180 em um índice que tem um limite marcado para aproximadamente 225. Você pode até não acreditar no apocalipse bíblico, mas não deixa de ser um pouco assustador. É inegável que a maior parte dos aspectos do mundo atual está passando por transformações muito agressivas. As condições climáticas estão instáveis, as relações interpessoais estão cada vez mais distantes e polarizadas, e a impressão geral que temos é que nada está em seu devido lugar.
como se estivéssemos a poucos passos de explodir como sociedade. Pode ser um pouco precipitado dizer que tudo que estamos vivendo hoje em dia foi profetizado tantos anos antes, até mesmo porque, para uma profecia ser aceita, ela precisa acertar todos os aspectos com exatidão. Mas isso não nos impede de pensar que algum dia poderemos chegar ao ponto da destruição total do planeta se continuarmos trilhando o caminho de ganância e devastação que temos trilhado por tantos anos. Mas fica a pergunta: se por acaso revertêssemos o processo e aprendêssemos a viver em harmonia com o nosso planeta, a profecia seria cancelada? Ou só estaríamos adiando o inevitável? Agora, se a profecia continuar se concretizando, pode ter certeza de que a vida na Terra será ainda mais difícil até o dia em que melhorar. Mas só para os escolhidos. Mas esse é um futuro que, pelo menos espero, que demore um bom tempo para que a gente saiba a resposta. Afinal de contas, e se for verdade? Eu fico por aqui e volto com muito mais no próximo vídeo. Até lá.